Então, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de seguro, lembrando de novo a respeito da prova e que o conteúdo da segunda VA é todo o que está postado no EAD, tá? Eu conferi, inclusive, o conteúdo da primeira VA para poder ver o que vocês foram cobrados ou não. Então, a matéria começa lá em aula de contratos de empréstimo, que é comodato e mútuo, e vai até o contrato de seguro, certo? Ou seja, toda a aula que está postada ali. Só a matéria de hoje, no segundo momento, se der tempo, né, que é a responsabilidade civil, a gente começaria hoje, essa matéria seria da terceira VA, tá bom? Bom, então, nós falamos na última aula a parte geral do seguro, né? Eu me lembro de ter falado com vocês a respeito do contrato de seguro, que a gente deve lembrar, ele é um contrato aleatório, então, apesar de as seguradoras terem entrado com recurso, solicitando que fosse reconhecido como um contrato comutativo, o tribunal deu o parecer de que ele seria um contrato aleatório e de que a tese da comutatividade seria antissocial. Por quê? Porque uma vez que a seguradora conseguisse o reconhecimento que o contrato de consumo seria um contrato comutativo, ela poderia entrar com uma rescisão desse contrato com fundamento na onerosidade excessiva, por exemplo, dizendo que estaria sendo muito caro ela manter o seguro, nos casos, por exemplo, dos seguros, por exemplo, na área de saúde, né? Então, elas, principalmente com idosos, idosos que têm seguros, que pagam seguros de saúde desde a década de 90, em que as correções desses seguros têm um parâmetro para ser seguido, tem um teto máximo, poderiam as seguradoras estar justificando a onerosidade, pedindo a rescisão desses contratos, quando a pessoa mais precisasse durante sua vida, que seria na sua velhice, né? Então, por isso que o tribunal entendeu que essa tese seria antissocial. Então, vou citar alguns temas aqui importantes que a gente falou, só revisando o que a gente estudou na aula passada. E lembrando que boa parte dos contratos de seguro, para dizer quase 90% deles, são contratos de consumo. Consumidor é aquele que é o destinatário final, ou seja, se eu vendo seguros, eu contrato um seguro para mim, e esse seguro eu revendo, aí eu não seria consumidora, porque eu estou repassando esse serviço que eu contratei. Mas se eu contrato ou o serviço ou o produto e eu sou a destinatária final, a cadeia de produção termina em mim, aí eu sou consumidora, certo? Então, use-se aí o diálogo das fontes, que é a complementaridade do Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor. E no caso de seguros de saúde, que nós demos vários exemplos na última aula, existe uma lei específica, uma lei especial que cuida deles, que é a Lei 9.656 de 98. E outro detalhe é que o seguro trabalha com algumas expressões, por exemplo, esse contrato trabalha com o sinistro, que é o evento futuro e incerto. O prêmio é o valor que você paga para ter direito a esse sinistro, seria a mensalidade, por exemplo. Mensalidade no caso de planos de saúde, porque no caso dos planos de saúde, ele não tem um preço que você divide em parcelas. Na verdade, você paga por mês para ter direito a ele. Isso aí é chamado de execução continuada. Quando eu pago, então, por que execução continuada? Porque cada valor, cada mês é um valor independente do outro. Agora, a parcela seria o tal do trato sucessivo, é o preço global, o preço único e que eu dividi em parcelas, seria no caso seguro de veículos, né? Por exemplo, no ano, para o meu carro, o tipo de seguro que eu contratei fica lá em R$1.000. Aí a seguradora fala que pode me parcelar em até 5 vezes, por exemplo. Então, o fato de eu pagar R$200 por mês significa que ele foi parcelado, mas existe um preço que é R$1.000. Isso aí seria o trato sucessivo, né?
Então, o seguro, por isso que a gente fala que ele pode ser de execução continuada ou de trato excessivo. Bom, outro termo específico é que a gente tem um segurador, a seguradora, que é aquela que oferece o serviço de seguro, e o segurado, que é quem paga por eles. A partir do momento que é segurado tem que usar desse seguro, ele é o beneficiário, né? Por exemplo, quando eu tenho um plano de saúde, eu preciso ir ao médico. Aí eu posso ter um plano de saúde pagar um ano e não precisar ir ao médico. Mas quando eu resolvo ir ao médico, eu passo a ser a beneficiária desse serviço que eu paguei. E o prêmio é esse valor que eu estou pagando, né? Bom, então nós falamos aí dos termos jurídicos, a natureza jurídica é aleatório, que ele é um contrato comutativo. Esse seguro, lembrando que falamos também na última aula, ele é provado por qualquer meio fidedigno, né? Qualquer meio de prova que seja lícita e principalmente pela apólice ou pelo bilhete do seguro. Só que tem pessoas que não têm nem a apólice nem o bilhete de seguro. A apólice seria aquele contrato, né? Que vem discriminando todas as cláusulas. Tem casos que o contrato é bem grande, né? De apólice. E o bilhete de seguro é um resuminho, né? Do que você teria direito, em geral, vem naqueles cartões, que quando a gente paga seguro de tanto plano de saúde, que fala o que você tem direito, atrás dele vem falando se é quarto, se é enfermaria, como que é. Ou no caso do carro, que também vem um cartão resumindo o seu seguro. Então, seria o resumo desse seguro. Mas se você perder o cartão, ou se você não tiver esse contrato, qualquer meio idôneo de provas de pagamento, ele é acessível ao seguro no momento que você precisar. Falamos do golpe do seguro, né, que ele é nulo, e esse golpe do seguro é quando o segurado, ou seu beneficiário, ou seu representante, foge de uma situação para ter acesso ao seguro. Por exemplo, eu dou a carteirinha para minha irmã gêmea e no meu lugar. Então, estou praticando um golpe de seguro. Ou eu tenho um seguro de um imóvel que eu ponho fogo nele para poder ter acesso, ou pego o carro e dou perda total no carro para poder ter acesso ao valor do seguro. Se isso for provado, ele seria nulo. Outro detalhe importantíssimo, que eu acho que na nossa aula, deixa eu ver até onde a gente parou. Na nossa aula eu falei sobre isso aqui, mas vamos relembrar aqui. O artigo 763 do Código Civil, ele teve uma interpretação, né? Foi revista a sua interpretação a respeito da resolução do contrato. Cuidado com esse artigo. Eu até pedi para vocês lerem esse artigo com cuidado. No artigo 763, então, o que acontece? Para a seguradora rescindir o contrato, ela tem que me interpelar. A princípio, eu não preciso interpelar o devedor de que ele está em atraso. Ou seja, eu não preciso reduzir o devedor à mora. A gente chama de redução à mora. Por quê? Porque prevalece nas relações obrigacionais o dies interpellar pro homine, ou seja, a data da interpelação é sempre favorável ao credor. Uma vez que eu assumi uma dívida, eu tenho que saber a data do vencimento. Então, se eu comprei qualquer coisa que vai vencer todo dia 10 do mês, a princípio, quem me vendeu não tem que me avisar que eu estou em atraso. A obrigação é minha saber que eu estou em atraso. Porém, no caso dos seguros, mesmo eu estando em atraso, eu sou obrigada a ser notificada desse atraso, sob pena de que, veja bem o que eu estou falando, enquanto eu não for notificada, eu não estou reduzida à mora, portanto, eu tenho direito ao seguro pelo qual eu paguei, tá? Então, imagina que foi um seguro de carro, que eu dividi lá o valor desse seguro 7 vezes, e por algum motivo, na quinta parcela eu atrasei, né? Seja por boleto, seja porque não tinha, foi debitar na minha conta, não tinha saldo e voltou, enfim. E aí, eu tive uma batida desse carro, deu perda total, e na hora de eu acionar o seguro não quis me pagar porque eu estava em atraso. Bom, eu tenho como exigir o pagamento
com fundamento nessa interpretação dada pelo STJ, de que o princípio norteador do seguro, justamente por ser um contrato aleatório, é o princípio do favor debitores. Sobretudo em razão do fato de eu ter pago boa parte dessa dívida, que é o que a gente chama de adimplemento substancial. Ou seja, é o pagamento quase integral do prêmio. Em geral, os seguros de carros, né, que são os seguros de coisas, eles não falam de prazo de carência. Então, aí, como eu tenho um preço que eu pago por aquele seguro, por exemplo, o seguro de casa, o valor do seguro da casa, que eu acho que é um dos melhores seguros que tem, porque eu acho baixo, e se o imóvel for furtado, roubado, ou qualquer coisa, eles cobrem, né? É um seguro assim, cujas cláusulas são regulamentadas por norma federal. Então, assim, é bem interessante. Eu acho que é um dos melhores seguros que tem. Por exemplo, você paga um seguro de um imóvel aí de, vamos pôr aí, uns R$300. E aí, esses R$300 é parcelado durante um ano. É dividido em 12 meses. Mas o valor é R$300. Lembrando que eu falei na última aula, o que é o pagamento substancial em Goiás? Se você provar que desses R$300 você pagou 91%, 92% da dívida, mesmo estando em aberto ainda 4 parcelas, você tem direito de exigir essa interpelação, né, que é o princípio do favor debitores. Ou seja, ele não pode se recusar a me prestar o serviço se eu paguei maior parte das parcelas, mesmo eu estando em atraso. É diferente, veja bem a situação, é diferente se eu paguei dessa dívida só 50%. Imagina que foi parcelado em 12 vezes e eu paguei aí, estou no 7º mês, mas esse 7º mês eu deixei para pagar a maior parte da dívida nos meses restantes, então eu só paguei 50%. Bom, aí não fui interpelada e meu imóvel foi furtado, foi roubado. E aí eu quero acionar a seguradora para ela poder me restituir tudo que eu perdi. Eu não vou ter direito porque não houve pagamento substancial. Então vamos entender bem o que é que diz esse 763, tá? Agora, e como funciona no caso dos seguros de planos de saúde, por exemplo? Nos planos de saúde, como eu disse, você não paga um valor para ter o plano de saúde, você paga por mês, né? Cada mês é um prêmio para você ter direito àqueles serviços. Então, por exemplo, imagina que eu paguei o plano de saúde R$1.000 por mês e o plano fala que minha carência para cirurgia é 3 meses. Ótimo. E aí, passei a carência, pagando R$1.000 por mês. No 4º mês, eu não, né? Maria sofre um acidente grave que ela tem que fazer uma cirurgia que no mercado é R$120 mil. Como ela pagou o plano dela está dizendo que cobre a cirurgia. Ela tem direito à cirurgia mesmo tendo pago R$3 mil e mesmo que depois dela fazer cirurgia, ela resolva sair do plano. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, veja bem, o pagamento substancial nas parcelas de trato sucessivo, ele se dá quando a pessoa pagou a maior parte da dívida, que em Goiás é em torno de 91%, 92%, que é o que a gente chama de pagamento substancial. Agora, isso significa que, se a pessoa tiver em atraso antes, ela não tem obrigação de ser reduzida à mora, de ser interpelada. Ela tem a obrigação de ser interpelada se ela fez o pagamento substancial. Aí, se ela não for interpelada, ou seja, ela não recebeu uma notificação na sua casa de que ela está em atraso, oportunizando que ela quite essa dívida, ela tem direito a esse bem de toda forma, mesmo pelo pagamento substancial, pela teoria do pagamento substancial, em que ela teria direito a fazer uma revisional, por exemplo. Agora, no caso do plano de saúde, o que seria o pagamento substancial? É quando você passa ali aquele período de carência. Então, tem planos de saúde que é 3 meses, tem planos de saúde que coloca 3 meses, 1 mês para exames, 15 dias para não sei o que tem, 6 meses para cirurgia do tipo tal. Então, assim, vai depender do que aconteceu e do plano de saúde também. Mas passou aquele período de carência, você teria aí o que a gente chama de pagamento substancial.
E aí você tem a oportunidade de purgar a mora, mesmo estando em atraso. Resumidamente, se você não purgou a mora, você teria direito a acesso àquele serviço independente do seu atraso, né? Bom, aí depois nós falamos também, deixa eu ver qual parte que merece a gente ter uma revisão aqui. Falamos da vítima de trânsito, que nós vamos falar daqui a pouco de novo. Falamos do limite de internação, que é abusivo também. Certo. Salvo engano, eu vou entrar aqui. Eu acho que eu falei até a cláusula do princípio do absenteísmo, tá? Que seria o princípio do absenteísmo? Ou eu falei disso aqui tudo? Gente, alguém lembra onde eu parei? Eu tô perdida aqui na apostila. Alguém lembra? Tá. Vou entrar no seguro de dano. Achei aqui, anotei aqui. Beleza. Então, veja bem, vou só revisar a cláusula, o princípio do absenteísmo. O que fala o princípio do absenteísmo? Ele diz o seguinte, que não é abusivo a seguradora que se recusa a te prestar o serviço de seguro pelos quais você pagou determinado tempo, se ela provar que você deu a causa, você buscou aquele dano, né? Esse princípio do absenteísmo, ele tem fundamento até na ilegalidade, né? Naquela cláusula que a gente leu lá da questão do golpe do seguro. Porque se uma pessoa assume o risco, né? Sabendo que aquilo ali poderia acontecer, ou sabe do risco, então assume esse risco, ela não age nem por culpa, né? No próprio penal, no caso de crime, ela assume o risco, ela age com dolo. Então imagina que a pessoa sabe, todo mundo sabe que não pode dirigir bêbado, e a pessoa pega o carro, bate esse carro e tem um estrago considerável. Aí ele aciona a seguradora e ali tem provas de que ele estava embriagado. Aí a seguradora simplesmente ela pode se recusar, e deveria, e não prestar o serviço mesmo que ele pagou esse seguro, né? Paguei o seguro tantos R$1.000 e não vou ter acesso a ele. Por quê? Porque tem provas de que a pessoa estava embriagada. Lembrando o que eu falei, não se aplica o princípio do absenteísmo no caso de doenças. Por exemplo, tendo um quadro clínico de doenças, no caso de uma pessoa em um estado de depressão e chega a cometer o suicídio, ela ainda assim tem direito a esse seguro que ela pagou, se ela eventualmente pagou um seguro de vida, mesmo que ela tenha tirado a própria vida, né? Porque aí não se aplicaria o princípio do absenteísmo. Então, veja bem, qual é a natureza jurídica desse princípio absenteísmo? A seguradora se abster de prestar os serviços pelos quais você pagou, ao provar que você está usando de abuso de direito. E abuso de direito é ilegal, é ilícito, né? Ou seja, você tem direito, mas você abusa dele, assumindo o risco de que algo pode te acontecer se você fizer o que está fora da lei. Então, se uma pessoa comete suicídio e está doente, a princípio ele não está nas plenas capacidades mentais, né? E aí você pode falar que se aplica, nesse caso, o princípio do absenteísmo. Bom, no mais aqui, a revisional, não redução do valor do prêmio, isso aqui nós falamos. E falamos até a cláusula de reposição, 776 do Código Civil, que tem sido usado por algumas seguradoras de bens, né? Logicamente, não vai se usar em seguro de pessoas. Não tem como se repor o indivíduo, né? Mas o seguro de bens, por exemplo, eu faço um seguro de carro, então leia com cuidado o seguro que você está pagando, pede para ler a apólice do seguro e leia, né? Pede para ler e leia. Porque se houver uma cláusula lá de reposição e você teve perda do seu veículo, dá direito à seguradora te dar outro veículo compatível com aquele no lugar. Por que eu digo compatível? Porque não adianta você querer o mesmo veículo se ele saiu de linha, por exemplo, né? Então, ela vai te dar um veículo naquele valor e a gente vai estudar qual é o valor que ela tem direito de te indenizar. Então, igual a casa, né? Perdi minha casa, Deus me livre, aconteceu uma coisa horrorosa e minha casa foi pro beleléu. Eu teria direito, se houver uma cláusula de reposição, a seguradora tanto pode te indenizar pecuniariamente ou te indenizar te entregando essa reposição do objeto, tá?
Bom, agora nós vamos entrar no seguro de dano. Então, chegamos nesse ponto aqui, em que nós revisamos, vimos a parte geral de seguro, e agora nós vamos subdividir esse seguro. Existem duas espécies de seguro, ou o seguro é de dano, ou o seguro é de pessoas. No seguro de dano, ele cuida de seguro de coisas, né? De objetos. E o seguro de pessoa já fala, ele protege a pessoa. A diferença é que no seguro de dano, eu tenho um limite do que eu posso segurar desse objeto. E no seguro de pessoas, não. Eu posso segurar, eu posso ter vários seguros sobre a mesma pessoa. Por exemplo, planos de saúde. Eu posso ter vários planos de saúde. Se eu quiser pagar um plano X, um plano Y, um plano Z, tudo bem. E aí eu escolher qual desses planos eu vou usar. Se eu quero segurar minha vida 4 vezes, eu tenho um seguro do banco de vida, depois eu tenho outro banco que eu tenho outro seguro de vida, ou faço o mesmo banco segundo seguro de vida. Enfim, sobre a minha pessoa, eu posso ter vários seguros, porque não existe preço, valor à pessoa humana, né? Agora, a coisa, pelo princípio do nominalismo, ela tem um valor. Então, ela tem um preço. E ali ela é limitada conforme o mercado. Então, vamos lá. Primeiro, os artigos 778 e 781 do Código Civil, ele diz que a garantia do seguro não pode ultrapassar o valor do interesse segurado, que foi essa primeira coisa que eu falei no momento da conclusão do contrato. E aí, seria nulo esse contrato, porque cláusulas antissociais requerem a nulidade. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um contrato seguro de um carro. Esse carro vale na praça, e aí o nosso critério, um dos critérios de avaliação, por exemplo, do carro é a tabela FIP. Portanto, os bens, de uma forma geral, eles têm um critério de valor, né? Para falar que esse bem no mercado vale tanto ou não. Lembrando que esse critério de valor depende de região. Por exemplo, um imóvel daqui de Anápolis é um preço que, se ele for localizado no centro, ele pode ser maior ou menor do que um imóvel de outra cidade, né? Mesmo localizado no centro, ou um imóvel até menor do que o meu, pode ser avaliado com preço maior, dependendo de que centro é esse. Então, esse valor vai oscilar conforme o mercado. Mas vamos lá. Imagina que, conforme o mercado, o meu carro vale aí 50 mil. Beleza. E aí, eu fiz o seguro dele de 50 mil. Eu segurei o veículo no valor de 50 mil, seguro total, cobre tudo. Beleza. Portanto, eu não posso pegar esse veículo e segurá-lo novamente. Por quê? Qual seria a intenção de eu segurar o mesmo bem 2 vezes? Imagina que eu pego o veículo e seguro tem uma seguradora 50 mil, eu vou na outra seguradora, ele também vale 50 mil, e na outra 50 mil. Então, eu segurei esse veículo 3 vezes. E aí, eu bato esse veículo, de verdade, né? Sem ter sido fraude nenhuma. Eu teria como acionar as 3 seguradoras? Veja bem, o veículo vale 50 mil. Deu perda total, eu receberia 150 mil? Então, pela lógica, por esse raciocínio, como o bem tem preço, ele tem um limite, eu não posso segurar o mesmo bem na sua totalidade por mais de uma vez, tá? Isso aí seria nulo, essa cláusula seria considerada antissocial. O que eu posso fazer é complementar esse valor. Então, veja bem, cuidado com isso na prova. Eu não posso segurar o bem por mais de uma vez em sua totalidade. Mas até complementar esse valor, eu posso segurar o mesmo bem várias vezes. Vamos esse exemplo do carro de 50 mil. Aí eu pego uma seguradora e falo assim, não, eu quero segurar, fazer um seguro parcial. Eu não tenho como pagar esse valor de 50 mil, mas eu quero segurar só, vamos pôr lá, 20% desse valor. 20% de 50 mil dá 10 mil. Né? Beleza, então eu segurei 20% do valor do carro, que equivale a 10 mil. Aí eu tive PT nesse veículo. Quanto que eu tenho para receber desse carro? É os 50 mil ou os 10 mil? Bom, se eu segurei só 20%, eu vou receber 10 mil, certo? Imagina que não deu PT, que o meu carro estragou
e o estrago equivale aí a 20% do carro, que é 10 mil. Então, eu vou pegar dos 10 mil que eu segurei, 20% que é o que a seguradora vai me pagar, que vai dar 2 mil reais, tá? Então, assim, é feita uma probabilidade daquilo que a pessoa teria direito se for um seguro parcial, né? Bom, se eu fiz um seguro de 10 mil, ou seja, de 20% desse carro, e aí, de repente, eu melhorei minha condição financeira e vi e falei assim, vou contratar outra seguradora para eu segurar esse carro. Vou contratar, eu tenho como pagar aí mais 20%. Beleza. Então, se eu segurei 20 em uma, eu posso segurar na outra 20, porque até agora eu segurei só 40%. Eu tenho mais 60% para segurar. E aí eu vou numa outra seguradora e resolvo assegurar, já que eu tenho já 40%, 30%. Beleza, estou na terceira seguradora 30, com 40% eu tenho 70% ainda. Eu ainda tenho mais 30% para segurar desse veículo. Aí eu vou numa outra seguradora e resolvo complementar. Beleza, eu posso ter 5, 6 seguradoras sobre o mesmo bem, desde que esses valores desses seguros sobre esse bem não ultrapasse o limite dele no mercado, o preço dele no mercado, beleza? Que é o exemplo que a gente tem aí na apostila. Vou ler aqui. Alguém celebra um contrato de seguro para proteger um veículo contra roubo, furto e avaria. Quando da celebração do contrato, veículo novo valia 50 mil. 2 anos após a celebração, quando o veículo vale 30 mil, ele é roubado. Aqui está falando do preço que eu devo pagar. Este último será o valor devido pela seguradora, devendo ser observado o valor do mercado. Única hipótese em que se admite o pagamento de indenização superior ao valor que consta na apólice é o caso de mora da seguradora. Bom, isso aqui é um detalhe importante que muitos não entendem. Veja bem, já que estamos falando de valor no mercado, esse valor ele é controlado por índices, né, do governo. Nós temos, por exemplo, a TR, que é a taxa referencial, que também atua nessa correção, nesse valor. Nós temos aí as tabelas Selic, que atua no valor desses produtos e bens e serviços também. Nós temos aí a tabela, o INPC e assim por diante. Enfim, o que eu quero resumir é que nem tudo valoriza. Tem coisa que desvaloriza. Um dos melhores investimentos hoje no Brasil, até então seria, né? Tem outros que já ultrapassou esse investimento, seria aí o imóvel. Se eu adquiro um imóvel, o melhor imóvel para adquirir, o melhor investimento ainda é se você o adquirisse na planta. E, de fato, nós já estudamos empreiteira, né? O contrato de empreitada, e, de fato, se essa construtora te entregasse bem, se ela fosse idônea. Então, imagina que você adquiriu um imóvel na planta e isso foi entregue, beleza. Se o imóvel já valorizou, quando ele foi entregue do pagamento, pelo menos os 50%, no mínimo, né? Bom, agora imagina que eu compro um imóvel pronto. Há 5 anos atrás, esse imóvel valia 200 mil. Hoje, esse imóvel deve estar valendo aí 200 mil. Hoje, mesmo com o mercado ruim, ele está valendo pelo menos aí uns 5 anos, uns 400 mil ou mais, um pouquinho, tá? Então, assim, da época que você comprou pela valorização dos... Isso em Anápolis, tá? E no centro, vai depender também do bairro. Então, dependendo que você comprou, onde você comprou, em quase regra, o imóvel valoriza. Ao contrário, o bem imóvel desvaloriza, e desvaloriza muito. Então, por exemplo, o carro, quando você já o tira da concessionária, ele desvalorizou. Você compra um carro à vista que seria 50 mil, novo, você tirou da concessionária e você já perdeu dinheiro nele. Essa é a verdade. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando você faz o seguro, por exemplo, do veículo, a seguradora tem que pagar o valor do veículo no mercado, ou seja, na época. Pessoal, lembrando aí para quem está entrando agora na aula, que são 9h02, eu já recebi aqui o aviso de que eu tenho mais 9 minutos, tá? E aí, aquela prática vai abaixar para salvar aqui, para gravar nossa aula, e a gente entra depois no horário 9h30, tá bom?
Bem, então voltando. Imagina que eu segurei, então, o meu carro. E o meu carro, quando eu fiz, valia 50 mil. Mas já tem 4 anos e eu estou pagando o veículo desse carro. Tem 4 anos que eu comprei esse carro por 50 mil. E eu tive PT nesse carro. Eu paguei o seguro esse ano e deu PT. Quanto é que a seguradora tem que me pagar? Os 50 mil da época corrigido ou o valor que o carro vale no mercado? É o valor do bem no mercado, gente. Não é só o carro, qualquer bem no mercado. Então, esse carro hoje deve estar valendo aí 50, deve estar valendo uns 25 por aí. Então, ela vai pagar mais ou menos 25 mil. E tem gente que não entende isso. E, sobretudo, quando é o seguro que é da própria concessionária, porque a própria concessionária, ela pode te oferecer o seguro sobre aquele bem também, né? Então, você tem o seguro ali do bem, e aí deu perda, e a pessoa quer o valor do bem. Veja bem, nós estamos dando seguro, não confunda contrato de seguro com cláusula de garantia legal. A garantia legal lá no 445 do Código Civil, falando de Código Civil ainda, é aquela decorrente do vício redibitório, do defeito oculto que vocês estudaram esse mês passado, tá? Então, garantia legal, ela garante o bem no seu valor, né? Naquilo que você adquiriu. Agora, o seguro não. O seguro garante o bem no valor do mercado. Então, veja bem, a seguradora, então, ela é obrigada a pagar a você os 25 mil, que é o valor do mercado agora do carro. E a recíproca é verdadeira, a lógica que se aplica é a mesma quando é no caso do imóvel. Então, se você comprou um imóvel por 200 mil, não vale. Então, se você está fazendo seguro desse imóvel, e em geral os imóveis financiados, eles são segurados também, e esse imóvel deu algum defeito, a financeira querer te arcar o prejuízo com o valor que você comprou. Não. Pelo princípio da isonomia, que é esse artigo do 778 do 781, ela tem que me dar o valor dele no mercado. Então, se no mercado hoje o imóvel vale 400 mil, ela vai ter que me restituir, indenizar, se for o caso, os 400 mil, certo? Essa é a diferença. Bom, a súmula 402 do STJ vai falar, volta lá nos contratos de danos pessoais, que é no caso de seguros de pessoas, né? Então, aqui ele faz um paralelo, seguro de dano, como eu falei, eu só posso limitar ao valor do bem, e o seguro de pessoas, ele não é limitado ao valor do bem, e dentro dele está o dano moral. Salvo se você estipular uma cláusula de exclusão desse dano moral. Então, o dano moral ele é embutido em todo contrato de seguro de pessoas. Lembrando que se for o caso de consumidor, essa cláusula de exclusão é nula. Isso aí é compreendido como leonina, tá? Então, o dano moral, no caso do consumidor, é uma proteção para ele. Mesmo que ele tenha assinado como exclusão, ele tem como revogar essa assinatura que ele fez. Bom, 782, continuando aí no seguro de dano, ele vai dizer o seguinte, que sobre as coisas transportadas, se eu pago por um transporte, a vigência desse contrato de seguro é desde o momento que essa coisa é recebida pelo transportador e vai se cessar com a entrega ao destinatário. Portanto, cuida aí, dentro do contrato de transporte, eu tenho um contrato de depósito, né? É um contrato aí coligado. Por quê? Quando a transportadora recebe uma coisa sua para te entregar, ela tem um dever de guarda. Ela não pode usar sua coisa, mas ela tem que te entregar como ela recebeu. Então, o seguro está dentro do contrato de transporte. Então, um contrato de transporte inclui o transporte, que tem garantia a incolumidade das coisas e das pessoas, o depósito, porque ela tem um dever de guarda, lembrando que pessoa você não guarda, né? Porque pessoa, você só tem guarda de coisas móveis, e o contrato aí de seguro também. Então, ele tem um contrato coligado desses três quando é referente a coisas, objetos, né? Então, dentro do transporte, você tem o transporte, o depósito, que seria a guarda, e o seguro também dentro desse contrato. Então, por isso que quando a gente compra alguma coisa e você tem que pagar a transportadora, porque em regra quem paga o transporte é quem está comprando, né? Que é
quem está devendo para de quem você comprou, nesse transporte está embutido seguro, porque se acontecer alguma coisa que desviou, aconteceu algum prejuízo, a responsabilidade já está embutida ali nesse seguro que teria que te entregar essa coisa. Bom, falta 3 minutos ainda, vamos lá. Lembrando, aqui o 782 aqui na apostila, ele fala o que eu disse no início, que é o 782, que a coisa pode ser segurada mais de uma vez, desde que não ultrapasse o valor total da coisa. E aqui tem esse exemplo aqui de eu ter seguradoras distintas, desde que somados deu o valor total do bem. E o 783 vai falar do seguro parcial, que eu também já mencionei, que é a cláusula de rateio. Aqui o exemplo que ele dá é o seguinte. Então, anota essa questão aí. O que é a cláusula de rateio? É quando alguém celebra um contrato de seguro contra incêndio que possa vir a atingir uma casa, e essa casa é um bem imóvel de 100 mil reais, e você pactuou um seguro de 50 mil. Em uma noite, ou seja, se o imóvel vale 100 mil, você fez um seguro de 50 mil, você segurou apenas 50% desse imóvel. Em uma noite, ocorre um incêndio, o sinistro, que é esse incêndio, é rapidamente contido e gerou um prejuízo ao segurado de 10 mil reais. Ou seja, a casa valia 100 mil, esse prejuízo foi de 10 mil. Ou seja, 10% do valor da casa, né? Com a redução proporcional, como você fez uma cláusula de rateio, que é aquilo que eu disse, você paga partes do seguro em porcentagem, você então assegurou só 50%. Se seu prejuízo for 10%, o que a seguradora tem que te indenizar é apenas os 10% que você pagou. Então, ela vai te indenizar em 5 mil reais, certo? Esse raciocínio a gente fez também já no início da nossa aula que a gente estava falando aí. Bom, questão da garantia que fala do artigo 784. A garantia, ela não inclui o vício intrínseco. Isso também nós falamos na aula passada. O que é o vício intrínseco? O que está na coisa. Veja bem, o seguro, ele protege a coisa. Já fizemos aqui, já falamos da diferença do contrato seguro com vício redibitório. Então, eu vou repetir. Vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que você teve a perda total do veículo. Logicamente, a seguradora, ela não vai lá te indenizando se ela não querer averiguar qual foi a razão desse PT. Então, ela vai lá, faz a vistoria no veículo e ela contacta que o problema do veículo se deu com o freio do carro. E esse freio, para piorar ainda, já a própria fornecedora desse carro, que é a empresa, né, do carro, por exemplo, Chevrolet, já fez ali já informou que estava tendo problemas no freio do carro, que era para poder a parte lá e fazer troca da biela, da bimbeta da parafuseta. Você foi, né, conforme ela anunciou em rede nacional, trocou a bimbeta da parafuseta. E aí a seguradora constata que o defeito continuou, que foi essa bimbeta que levou você a bater o carro e o veículo dar perda total. Então, ela não tem obrigação de te indenizar, de te pagar o seguro. Quem tem que... Aí ela vai dizer que se você acionar